Dando continuidade ao estudo, nós voltamos para a sala, construímos esse texto, esse fluxograma, dicas de ouro, para não desperdiçar a água. Por quê? Já fizemos o estudo com aquele momento da investigação sobre quanto gastamos ao lavar as mãos. E aqui, dentro da proposta da matemática, eu escolhi a forma geométrica, o círculo, o quadrado e o hexágono, por ser uma figura geométrica que muito difícil de que a criança consiga memorizar tanto a figura do formato desta figura, quanto o nome, que é uma palavra mais complexa. E aí eu montei esse fluxograma usando essas imagens, para que a criança conseguisse memorizar, assimilar o que é um hexágono. Nesse momento, com a proposta do consumo consciente. Aqui a gente falou sobre os textos que trabalhamos, sobre a questão de fazer a redução da água no banho, fazer a redução da água na hora de lavar as mãos, que foi exatamente, então eles vão puxando, ó. E aí a gente fez esse jogo na primeira aula, que foi também falar como fechar bem a torneira para não desperdiçar água. Depois a gente puxando aqui, a gente vai ter o reaproveitamento da água a partir da máquina de lavar para não desperdiçar esse líquido tão precioso. E o feche a torneira ao escovar os dentes, que foi uma das propostas do jingle que eu trabalhei na sala Missão Água. E aí a gente já trabalhou essa proposta e eu trouxe a matemática nesse formato. Mas para esse momento de sistematizar o conhecimento e a produção, olha que bacana! A gente já tem a produção de texto que foi construída na sala coletivamente, junto comigo, como foi esse momento, e a gente deu o título de Matemática em Ação, o cálculo do desperdício. Por quê? Porque foi exatamente durante esse momento da aula prática sobre sustentabilidade que a turma do terceiro ano realizou a medição do gasto hídrico durante a higiene pessoal das mãos antes do recreio. Então agora a gente já tem o texto pronto, que foi construído na sala, no coletivo, junto comigo, eu perguntando como é que a gente colocaria esse texto no papel, relatando o acontecimento dessa aula científica e com a consciência cidadã. Para esse segundo momento, a gente vai revisar novamente o texto, que é esse, Matemática em Ação, o cálculo do desperdício, uma atividade prática realizada antes do lanche para lavar as mãos. Aqui a gente vai ter os dados dos 14 alunos que estavam presentes, os 9 litros de água consumida. O que foi que eu fiz? Peguei esse texto, cortei ele todo agora em tira, vocês vão ver que ele está fatiado. E eu tenho aqui 3 propostas de toalhas. E o momento vai ser, eu vou ter agora uma atividade onde eu vou colocar um aluno que vai ficar com esse texto, que ele vai ser agora o leitor da turma. Enquanto esse aluno que fica na mesa, tá, rosa, fazendo a leitura do texto, lá no quadro eu vou ter um aluno que é o escritor desse texto. E na outra mesa, na mesa forrada de lilás, eu vou ter todas essas fatias aqui e eu vou ter 2 alunos em pares, em níveis alfabético e nível silábico alfabético, para montar esse texto no papel, porque é o texto que o aluno está sendo o leitor. Importante que fiquem distantes as mesas. O aluno leitor fica no espaço, sem que tenha contato com esse que vai ficar, e esse aqui fica em outro espaço. E o aluno escritor só escreve no quadro, faz a escuta da leitura da colega que está nessa mesa rosa,
Espera o colega, a dupla dessa mesa, que está na mesa lilás, organizar, encontrar a tira do qual o texto está sendo falado e organizar no papel. E depois que ele organizar, é dado o sinal para o escritor que está lá na lousa fazer a escrita. E os demais alunos da turma estão no seu cantinho, nas suas cadeiras, transcrevendo o texto do escriba que está no quadro. E no final a gente socializa. Então eu vou fazer o quê? Uma atividade interativa, tá? Que vai trabalhar com a diversidade de níveis da escrita. Vou trabalhar com o aluno que é o leitor, o aluno que vai para o quadro, que é o escritor, e o aluno que está no nível de auxiliar-se, de ser auxiliado pelo colega a organizar o texto que está todo embaralhado. Ficou legal essa atividade. E aí eu reviso novamente o fluxograma Dicas de Ouro para não desperdiçar. E a partir daqui eles vão construir novas figuras de hexágono com mais dicas de ouro para não desperdiçar a água e fazer esse consumo consciente. Olha que atividade interativa, tá? Bacana, e que eu coloco todos os alunos dentro dessa proposta de ser avaliado pelo estudo que foi realizado com a atividade Extra Sala de Curiosidade Científica, atividade com letramento matemático de forma interdisciplinar. Gostaram do momento? Bacana, né? Depois eu compartilho como ficou na sala essa atividade.